nosso tema de hoje é sobre a questão do idadismo. Se você nunca ouviu falar sobre esse tema, eu acho que essa é uma excelente oportunidade de você refletir conosco sobre como o idadismo influencia a nossa saúde, as nossas relações, a nossa maneira de ver a vida. Quando a Valquíria me convidou para falar sobre o tema, ela falou, né, envelhecer é bom na afirmação. E aí eu fiquei pensando, envelhecer é bom? Em termos interrogativos. Diga não ao idadismo. Ou seja, porque a partir do momento em que eu envelheço bem, e eu tenho uma visão positiva do meu envelhecimento, e eu aceito melhor o meu envelhecimento, envelhecer é bom. Mas a partir do momento em que eu não consigo lidar com o meu envelhecimento, a partir do momento em que eu não aceito a velhice, em que eu vivo numa comunidade altamente idadista e preconceituosa, envelhecer passa a ser ruim. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre o envelhecimento e essa multiplicidade de papéis que nós desenvolvemos e dessa heterogeneidade da velhice, porque há vários tipos de envelhecer, há vários tipos de velhice, velhícias no plural. Então, para a gente começar a refletir sobre esse tema, vale a pena a gente relembrar que quem o criou foi Robert Butler, e nesse período havia, na opinião de Butler, muito preconceito em relação ao envelhecimento, especialmente em relação aos mais idosos. E esse termo, ageism, ele veio justamente, ele é de origem americana, e para o português, eu prefiro chamá-lo idadismo, ao invés de ageísmo, como muitas pessoas falam. Alguns falam velhismo, alguns falam etarismo, alguns falam idosismo, mas eu prefiro falar idadismo. Por quê? Porque o termo ageism em inglês, idadismo em português, se refere à maneira como nós pensamos, ou seja, é uma dimensão cognitiva da nossa vida. E os estereótipos que a gente cria, por exemplo, quais são os estereótipos de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais jovem? Por exemplo, você pensa que uma pessoa idosa, ela é capaz ainda de começar um negócio do zero, recomeçar do zero? Ou você acha que é tarde demais? Você pensa, por exemplo, que uma pessoa idosa, ela é muito sábia, por exemplo, e um idoso, e uma pessoa mais jovem não é? Isso também é um tipo de preconceito. Isso é um tipo de estereótipo. Por quê? Porque nem todas as pessoas idosas são sábias. Nem todos os mais jovens são burros. Pelo contrário, a sabedoria é algo que a gente pode ir construindo com o tempo. Então, da mesma forma que existe o preconceito, ou a maneira como nós pensamos, que são os estereótipos, a maneira como nós sentimos, que são os preconceitos, e a maneira como nós agimos, que é a discriminação em relação aos outros ou a nós mesmos, com base na idade, que é o que a gente chama de ageism, do mesmo jeito que existe o preconceito em relação ao mais velho, existe também o preconceito ao mais novo. Nos Estados Unidos, a gente chama isso de childism. Então, ou seja, a criança, ela também sofre preconceito. O jovem, ele também sofre preconceito. E o idoso também sofre preconceito. Então, nós somos moldados na sociedade de acordo com a nossa idade. Na Europa, inclusive, o índice de preconceito ele é maior entre os mais jovens do que entre os mais velhos, por exemplo, no quesito trabalho. Uma colega minha vivenciou uma experiência recentemente na Itália, e ela disse que muitos colegas psicólogos buscavam outro tipo de trabalho porque as pessoas da região preferiam fazer atendimento psicológico com os psicólogos mais idosos, porque achavam que os mais jovens não tinham capacidade de compreender os problemas deles. Então, veja que o idadismo, ele pode ser direcionado a qualquer pessoa com relação à idade, né? Só que aqui na nossa fala, na nossa tarde de hoje, nós vamos falar sobre o preconceito em relação às pessoas idosas. E eu queria aqui destacar que a Organização Mundial de Saúde, ela trouxe, né, um relatório
agora, no dia 18 de março desse ano, um relatório muito importante sobre o idadismo, sobre o que tem sido feito no idadismo em termos mundiais. Ela buscou aí vários profissionais, pesquisadores da área, e mostrou realmente o que seria o idadismo. Então, é uma publicação que eu recomendo todos os profissionais ou pessoas interessadas no assunto a buscar. Então, é interessante também a gente refletir que o idadismo ele ficou mais escancarado, podemos dizer assim, mais se alastrou mais no contexto da pandemia, especialmente em relação aos idosos. Veja quantas memes e quantas piadas foram criadas nesse período. Por exemplo, o caminhão catavéio, né? Ou seja, aqui, por exemplo, nessa propaganda, né? Atenção, passando no seu bairro de dia, de tarde, de noite, catavéio. Se encontrar algum véio teimoso na rua, entre em contato, buscaremos na hora. Veja que interessante, porque no início da pandemia tinha-se a ideia de que a Covid atingia especialmente os mais idosos e que eles, sim, eram as principais pessoas que a gente deveria proteger. Veja que o idadismo, ele pode ser tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. Você pode discriminar a pessoa pelos aspectos negativos dela, mas também essa superproteção, esse paternalismo, esse nosso jeitinho de falar muitas vezes com os idosos, senhorinha, velhinho, isso também faz parte de uma linguagem idadista, ou seja, super proteger uma pessoa que tem toda uma história de vida, que tem toda traços de personalidade, tem todo um comportamento que vem da infância até a vida adulta. Por exemplo, você dizer que velho teimoso, por que teimoso? Será que não existem crianças teimosas? Será que não existem jovens teimosos? Por que só os velhos, colou nos velhos essa ideia da teimosia? Por que só eles, né, ficaram com essa ideia, né, de que a teimosia era algo inerente à velhice, inerente ao velho? Então, o caminhão catavéio. Aqui eu trouxe uma meme, essa já foi nos Estados Unidos, foi publicada nos Estados Unidos, falando justamente, né, dessa economia disruptiva, né, no sentido de que, às vezes, os idosos acabam onerando muito o sistema previdenciário. Porém, nós temos aí o relato da Ana Amélia Camarano, que é uma grande pesquisadora da área, que diz que cada idoso que morre em sua família, principalmente nas famílias de baixa renda, aumenta-se um problema nas relações familiares e muitas vezes econômicas daquele idoso, porque em geral são aquelas pessoas idosas, na maioria das vezes, que sustentam gerações e gerações. Então, o país acaba ficando, entre aspas, mais pobre nesse sentido também, no sentido de que os idosos, muitas vezes, é quem sustentam as famílias. E uma vez que ele morre, quem vai sustentar, né? Então, com um índice de desemprego alarmante. O idadismo, ele está em todo lugar. E ele nos afeta ao longo da vida. Ele existe nas nossas instituições, ele existe nos nossos relacionamentos, né? Você vê que, por exemplo, é comum, por exemplo, é esquisito. Muitas pessoas acham esquisito uma pessoa mais jovem namorando com uma pessoa mais velha, porque acha que o mais velho tem que namorar com o mais velho e não com o mais jovem. Crianças, né, deixam de conversar com os idosos porque acham que eles não vão saber da brincadeira delas, né? Muitos idosos também deixam de interagir com os jovens, né, porque acham também que não é um grupo que deve interagir. E existe, na verdade, o idadismo implícito e explícito, né? Esse explícito é isso que a gente consegue ver. O implícito são aqueles comportamentos sutis que a gente tem no nosso dia a dia, e ainda há um idadismo em relação a si mesmo. Muitos idosos, por exemplo, deixam de se relacionar. Eu já vi, por exemplo, idosos que diziam assim para mim: eu não vou para a Universidade Aberta da Terceira Idade, porque só tem velho, e velho só fala de morte e de doença. Eu prefiro ficar com a turma dos meus netos, que vai falar das coisas boas da vida, dos namoros.
Então, veja que o preconceito está a própria pessoa pode ter preconceito com relação a si mesma. E a gente observa que o idadismo, ele acaba intensificando outros preconceitos, tais como racismo, sexismo, né? Então, o idadismo, ele é um problema de todos nós. É muito importante que a gente perceba no nosso dia a dia a presença do idadismo. É muito importante que a gente reflita. É muito importante que a gente faça a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Como eu falei para vocês, inclusive começando a maneira da gente conversar, né? Por exemplo, você chega numa instituição de longa permanência e fala, aquele velhinho, aquela senhorinha. Sim, às vezes eu até concordo que o brasileiro ele tem mania de falar no diminutivo, coitadinho, bonitinho. Às vezes, se é uma pessoa que você tem uma certa intimidade, por exemplo, eu posso falar para minha avó, vovucha linda, né? Minha lindinha, mas esse diminutivo no contexto, por exemplo, profissional, no contexto da sociedade, onde você nem conhece a pessoa, já está falando daquela velhinha, aquela senhorinha, você está diminuindo, você está fragilizando. É um discurso que fragiliza, é um discurso que muitas vezes não demonstra toda a trajetória daquela pessoa, toda a história dela. E é um discurso que alimenta o idadismo, portanto, é uma linguagem idadista. Então, o idadismo, como eu falei no início, ele está escancarado nos nossos atos, nas nossas falas, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de se comportar em relação aos outros, e em relação ao tema da velhice e do envelhecimento. E o idadismo já foi mais do que comprovado, através de pesquisas científicas, que ele é prejudicial, e ele impacta em todos os aspectos da saúde das pessoas. Não só na saúde física, não só na saúde mental, mas também no bem-estar social, além de exercer um grande impacto econômico. Veja que o idadismo, por exemplo, eu já vi estudos em que o índice de pessoas que vivem num país idadista, uma comunidade idadista, e que tem o idadismo em relação a si mesmo, o índice de depressão, por exemplo, nessas pessoas é muito grande, né? Por quê? Porque se associa a ideia de que a velhice chegou, então estou perto da morte, não tenho mais o que fazer para a vida, não tenho mais propósitos para viver, agora é só esperar a doença chegar e a morte chegar. Veja que são estereótipos, preconceitos, onde a gente sabe que tem pessoas com 90 anos, 99, por exemplo, a gente convive com centenários que ainda são lúcidos, que ainda estão aí com propósitos de vida. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que o país, ele também, a cultura, ela também influencia a nossa maneira de perceber a velhice e o envelhecimento. Então, além desse aspecto, é importante, além do aspecto cultural, é importante que a gente leve em consideração que a experiência do idadismo, ela é vivida de maneira distinta entre homens e mulheres. Ela é muito mais forte para as mulheres, porque é muito mais esperado para as mulheres o ideal de beleza até o fim, de menos rugas, de cabelos pintados, de jovialidade. E aí a gente entraria até numa segunda reflexão da questão da atração interpessoal, do quanto a beleza realmente influencia os nossos relacionamentos, né? E já é comprovado também que, obviamente, o que é belo para mim, de repente, não é belo para você, mas, obviamente, que uma aparência mais agradável acaba atraindo mais um sorriso, né? Acaba atraindo mais, mas sorrir, você pode sorrir em qualquer momento da vida, né? E é interessante também a gente constatar que quanto menor a expectativa de vida saudável em um país, maior será a probabilidade dos indivíduos terem alta ou moderada atitudes preconceituosas. Por quê? Porque se o país ele não oferece, se a gente vive no mundo, né, num país onde as condições de saúde não são tão boas, então a gente associa ainda mais a ideia de velhice com doença. Mas se você vive, por exemplo, num país onde há uma educação para o envelhecimento, uma educação para a morte, uma educação para a vida, as condições da gente se tornar menos idadista, com certeza, são menores, né? São maiores, aliás.
você se torna menos idadista, menos preconceituosa. Então, alguns dos fatores que aumentam o risco de disseminar o idadismo contra pessoas idosas são ser mais jovem, ser do sexo masculino, ter baixo nível educacional, veja como a educação é importante. Ansiedade em relação ao envelhecimento, eu tenho visto muitas pesquisas científicas sobre isso, inclusive é um dos temas também do meu trabalho, né? Como o fato de você desenvolver essa ansiedade, esse medo de envelhecer, esse medo da morte, faz com que você negue a velhice, que você fuja dela, né? E alguns fatores que aumentam o risco de ser alvo de idadismo são ser uma pessoa mais velha, ser dependente de cuidados, especialmente dos cuidados familiares, de algum da família, com menor expectativa de vida saudável no país que se vive. E interessante também que as pesquisas indicam que trabalhar em certas profissões ou setores ocupacionais, por exemplo, a alta tecnologia ou no serviço de hotelaria, é um risco fácil de ser alvo do idadismo, né? Porque algumas profissões, elas exigem mais, elas estão mais associadas com essa ideia de juventude, né? De inovação, como se o idoso não pudesse inovar, como se o idoso também não pudesse trazer coisas importantes. E, por fim, é importante que a gente reflita que o idadismo ele pode ser combatido através de políticas públicas e leis, especialmente através de atividades educacionais. Então, eu defendo a ideia de que nós devemos nos educar para o envelhecimento desde a mais tenra infância, não só no ambiente escolar. Eu acredito que o tema envelhecimento deve, sim, estar presente nas escolas públicas e privadas, desde o infantil até o ensino médio e também nas universidades. As atividades que nós produzimos, por exemplo, na USP 60+, que são com idosos acima de 60 anos, eu vejo o quanto elas são benéficas, não só para os idosos, mas também para os nossos alunos de graduação e pós-graduação, que em sua maioria é jovem. Então, a gente observa que essa integração, né, intergeracional, esse relacionamento intergeracional, ele é fundamental para a gente quebrar esses preconceitos, estigmas e estereótipos. As atividades e intervenções intergeracionais, não só no contexto social, mas também no contexto familiar. Por exemplo, favorecendo o contato entre avós e netos, né? A experiência de avós, netos e bisnetos também. Então, é muito importante que a gente possa aproximar nossas crianças, os nossos jovens, dos avós, apesar de que eu sempre falo também que a gente não pode romantizar muito, porque a gente sabe que tem avô e tem avó, que não necessariamente são pessoas, entre aspas, boas, né? Tem avô abusador, tem avó também que comete crime. Então, a gente sabe, independente, mas isso é independente da idade, independente de ser velho ou nova, né? Então, tem alguns traços de personalidade que, de fato, vão favorecer ou não essa construção do idadismo também, né? E então, aqui eu deixo algumas das referências bibliográficas. Eu agradeço pela atenção de vocês